Reno é a grande artéria que alimenta o coração da Europa. Este é um rio que mudou o curso da história. Tanto uniu quanto dividiu o povo europeu. Por um lado, o Reno é uma rota comercial importante, ligando países e culturas em sua jornada de 1.300 quilômetros da sua nascente até o mar. Por outro lado, é uma barreira entre as nações, uma fronteira a ser transposta. Ao longo da história, o Reno conheceu batalhas sangrentas e ouviu os gritos da guerra. Mas hoje esse rio e seu povo lutam em uma nova batalha. Uma batalha contra os efeitos da mudança do clima. Enquanto o clima no mundo esquenta, a geleira alpina que alimenta o rio está derretendo depressa. Por essa razão, em menos de um século, a fonte do Reno pode desaparecer de vez. As poderosas águas podem parar de correr, e as vidas dos povos e dos países que compartilham o Reno podem ser alteradas para sempre. Planeta Água. Rio Reno. Holanda, Alemanha, França, Liechtenstein, Áustria e Suíça. São os 6 países que tocam as margens do Reno. Mas, na maior parte de sua extensão, este rio é alemão. O Reno há muito tempo tem sido decisivo para a identidade alemã, com monumentos patrióticos erguendo-se em suas margens. No curso de sua jornada, o Reno passa por ricos castelos, repletos de mito e fantasia, e imortalizados pela música de Richard Wagner. Essas mesmas lendas, distorcidas em nome do nacionalismo e racismo, eram um tema sinistro durante a terrível violência da Segunda Guerra Mundial. Esses dias horríveis acabaram há tempos. Mas agora, outra guerra está sendo travada no Reno. Uma batalha contra o tempo. Enquanto a geleira que alimenta o Reno continua a encolher, existe o perigo real de que a fonte do rio seque completamente. As pessoas que moram e cultivam nas montanhas bem ao lado de sua fonte gelada estão bem cientes dessa ameaça iminente. Meu pai sempre costumava dizer que levava 10 minutos para atravessar o vilarejo até a geleira. Mas hoje em dia você caminha 3 horas e ainda não chega à geleira. Enquanto o aquecimento global cobra seu preço, o futuro do rio mais importante e movimentado da Europa está mais ameaçado do que nunca. O Reno tem 2 fontes glaciais no topo dos Alpes suíços. Após sua descida tumultuosa pelas montanhas, esses 2 canais se unem para formar o rio, que é um ícone na Europa. Fluindo pelos vinhedos da França junto com a espetacular Garganta do Reno e pelo coração industrial da Alemanha, o Reno viaja pela Holanda até finalmente alcançar o mar em Rotterdam. Estendendo-se por 40 quilômetros da margem do rio, Rotterdam é um dos portos mais movimentados da Terra.
O delta do Reno é crucial para o sucesso econômico da Europa. Mais de 400 milhões de toneladas de carga passam por aqui todo ano. Aqui é o ponto em que o Reno entra no Mar do Norte, onde grandes embarcações repletas de mercadorias deixam a Europa e partem para o resto do mundo. Para manter o grande volume de tráfego fluindo, 300 mil pessoas trabalham no porto. Praticamente tudo aqui é controlado por computador. Até os navios são navegados por radar. Mas nesse quadro estranhamente sereno, um acidente sempre pode acontecer. Para Rotterdam, é mais do que um trânsito portuário. É um grande complexo industrial e o sítio petroquímico mais importante no mundo. Este é um lugar muito volátil. Milhares de toneladas de material industrial bruto são refinados e se tornam produtos comerciais aqui. Com enormes contêineres de líquido inflamável e produtos químicos explosivos alinhados à margem do rio, a possibilidade de um incêndio está sempre presente. Quando acontece um acidente, bombeiros especializados como Alex Truman são a primeira e única linha de defesa do Reno. Para mim é um modo de vida. É absolutamente irresistível. Está no meu sangue. Meu pai é do Corpo de Bombeiros. Meu irmão também. Para mim, com certeza, está no sangue. É uma carreira muito perigosa. A cada incêndio que Alex apaga, o risco de uma explosão é enorme porque mais da metade de todos os produtos que passam por esse porto contém carga perigosa. E tem mais. O terrível calor das chamas pode liberar produtos químicos tóxicos na atmosfera, contaminando o meio ambiente e o 500 mil de moradores da cidade próxima de Rotterdam. Ainda assim, o perigo tão próximo parece passar despercebido pela grande maioria das pessoas naquela cidade. Acho que muita gente vê o que acontece ao redor deles, mas não param para pensar que alguma coisa pode dar errado. Eles nem sequer sabem o que pode acontecer. Talvez os locais não queiram pensar nisso. Muitas dessas pessoas trabalham no porto. Sem essa perigosa indústria, não haveria empregos. O Reno sempre foi mais que uma fonte econômica. É um rio que alimenta a cultura e a tradição. Antes de eles aprenderem a controlar o rio, os pescadores falavam de donzelas do Reno, falavam ainda de duendes e outras criaturas misteriosas que eles acreditavam que viviam nas profundezas das águas traiçoeiras. Hoje, essas histórias de pescadores se tornaram folclore e as águas perigosas que inspiraram as lendas já foram dominadas, transformadas em águas plácidas para a indústria. Mas foi essa indústria que quase aniquilou o único modo de vida que os pescadores do Reno conheciam. Um dos homens que ainda joga a rede nas águas é Wilken den Boer. Apesar de ser formado em engenharia mecânica, Wilken decidiu seguir a tradição da família para se sustentar como pescador. Como seu tio e seu avô, ele se especializou em pegar enguias, uma iguaria popular nessa região da Holanda. As enguias vêm do Mar Sargasso, perto de Cuba. Elas chegam aqui no estuário do rio, nadando o rio acima, elas crescem e amadurecem, até estarem prontas para procriar. Depois elas voltam para o Mar Sargasso, onde se reproduzem. Mas 30 anos atrás, uma boa pesca como essa seria impensável graças à grande quantidade de poluição no rio. Wilken se lembra dos tempos difíceis que seu avô vivenciou.
A poluição com certeza afeta a quantidade de peixes. Tenho certeza que nos anos 60 havia bem menos enguias no rio. Para Wilken, 1986 foi um ano particularmente ruim. Poucos meses após ele se tornar pescador profissional, uma indústria química pouco acima do porto de Rotterdam explodiu, despejando fertilizante tóxico nas águas. O rio ficou vermelho e quase todos os peixes morreram. Wilken percebeu então na época que seu ganha-pão estava ameaçado. Mas sua maré de sorte estava para mudar. As autoridades recentemente fizeram um esforço conjunto para limpar as águas. Nesses últimos anos, nós temos visto muito mais salmão. Eles tinham morrido por causa da poluição. Nos anos 50 e 60, mal conseguíamos pegar algum. Mas nos últimos anos, voltamos a pescar algumas centenas deles por ano. Enquanto os peixes voltam para o Reno, Wilken espera que um dia seus filhos se juntem a ele e continuem a tradição familiar. Contudo, seguindo o rio acima, o Reno e seu povo compartilham um legado mais doloroso. Um legado de sofrimento, tirania e guerra. Esse é um rio que ouviu os passos dos exércitos marchando e o estouro das bombas. O ruído da guerra nunca foi tão alto no Reno como foi durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os aliados avançavam, Adolf Hitler usava o rio como uma última linha de defesa para proteger a Alemanha e os territórios nazistas ocupados. Presos no meio do fogo cruzado estava o povo que vivia às margens do rio Reno. Tano Pieterse só tinha 12 anos quando os alemães ocuparam a cidade holandesa de Arnhem. Ele se lembra de crescer em uma atmosfera de medo e desconfiança quando era preciso olhar para os lados antes de falar com seu vizinho. A ocupação teve todo tipo de consequências desagradáveis para o nosso país: perseguição, campos de concentração, assassinatos e mortes. Então, em setembro de 1944, os ingleses criaram um plano, cujo codinome era Operação Market Garden, para tentar fazer com que a guerra chegasse a um fim rápido. Apesar do uso das forças aéreas em grande escala, os aliados esperavam capturar várias pontes vitais, inclusive a ponte em Arnhem, o que permitiria a eles avançar para o coração da Alemanha. Mas essa operação foi um fracasso total. Arnhem era uma ponte muito distante e nós não sabíamos disso na época. Como eles levaram 3 dias para descarregar 30.000 paraquedistas, os ingleses perderam mais que apenas o elemento surpresa. Muitos soldados aliados foram mortos. A maioria nunca conseguiu chegar à ponte. Outros se refugiaram nas casas das pessoas, sendo depois localizados e fuzilados. Os alemães começaram então a incendiar as casas que suspeitavam que abrigassem soldados ingleses. Passaram-se mais 9 meses para que os aliados conseguissem atravessar o Reno e a guerra finalmente chegasse ao fim. Hoje, para veteranos como Tano Pieterse, a ponte em Arnhem permanece como um orgulhoso tributo à sua herança e à luta para proteger sua liberdade e seus lares. Para alguns, entretanto, o lar e um modo de vida familiar não são definidos por um único lugar. Seu lar é o próprio rio. Há centenas de anos, essas barcaças com cargas sobem e descem o rio em procissão, pilotados por famílias que são proprietárias delas e que vivem a bordo. O Sr. Veldman e sua esposa vêm de uma família de donos de barcaças no Reno que ganham seu sustento transportando mercadorias subindo e descendo o rio. Ambos cresceram sobre as águas. Nós estamos navegando juntos desde 1984, eu e minha esposa Ria. Nós começamos com um barco pequeno de 700 toneladas.
Depois disso, nós mandamos construir um barco de 1.500 toneladas. E esse aqui é de 3.000 toneladas. Nós navegamos quase ininterruptamente, 18 horas, 17 ou 16, depende de quanto tempo você tem e para onde está indo. Apesar de eles terem uma casa em terra firme na Holanda, onde os filhos frequentam a escola, eles passam grande parte de sua vida navegando com algum conforto. Esta é a cozinha. Aqui, nós fazemos as refeições na hora do almoço e à noite. Esse é o forno e utensílios elétricos, como o micro-ondas, a geladeira e o freezer. Esta é a sala de estar. Esta é a mesa onde comemos quando recebemos familiares ou nossos amigos. A sala e o nosso filho Stefan. Aqui é onde nós relaxamos. A televisão e este é o quarto do nosso filho mais velho. Em sua constante jornada pelo rio, essas famílias testemunham de perto a história de mudanças do Reno e do país que ele atravessa. Saindo da Holanda, os Veldman atravessam a fronteira com a Alemanha em direção a Duisburg, uma cidade envolta em seu passado industrial. Estrategicamente posicionada na confluência onde o Reno encontra o rio Ruhr, foi aqui que o carvão e o ferro bruto que foram tirados dos vales do rio se juntaram para ser processados e virar aço. No século XIX, Duisburg era uma cidade em expansão. Mais de 500 mil de pessoas trabalhavam aqui em indústrias pesadas, sujas e perigosas. O aço feito em Duisburg podia ser transportado rio abaixo e exportado diretamente pelo mar. Hoje, o maquinário do antigo prédio industrial está parado e enferrujando. O carvão e o ferro não são mais a espinha dorsal da economia local e Duisburg está revendo os resultados de seu passado industrial poluído. Ao invés de estar emitindo gases venenosos, essa enorme antiga siderúrgica foi transformada em um local de lazer. O antigo gasômetro se transformou em uma escola de scuba diving. Este local marca o último ponto em terra onde o Reno pode receber embarcações a caminho do oceano. Em Duisburg, grandes barcos devem transferir suas mercadorias para barcos menores e vice-versa. É nessa transferência e no transporte de cargas que essa cidade ganha seu sustento. A barcaça dos Veldman é apenas uma das 20 mil embarcações de carga que passam por Duisburg todos os anos. Quando eles chegarem ao porto, vão descarregar o aço que estão levando. A senhora Veldman vai tirar o Jaguar deles do convés e dirigir de volta para a Holanda enquanto seu marido refaz a viagem com uma carga diferente. Contudo, em tempos passados, as pessoas descartariam a ideia de livre comércio achando que cruzar o Reno fosse tolice. Rio acima de Duisburg, os franceses e os alemães em especial lutaram muito pelo direito de controlar essa valiosa rota comercial. A cidade ribeirinha de Koblenz tem uma longa história de disputas pelo domínio. A confluência do rio francês Moselle e do poderoso Reno mudou de dono entre a França e a Alemanha inúmeras vezes nos últimos 1000 anos. Agora foi declarado que o principal país que governa a junção do rio é a orgulhosa Alemanha. Conhecida como Deutsches Eck, ou o Canto da Alemanha, essa famosa atração turística é na verdade uma celebração ao legado de um homem, o imperador Guilherme I. No fim do século XIX, Guilherme I tinha proclamado o primeiro império da Alemanha. Foi ele que unificou todos os estados antes desiguais da Alemanha em uma única força poderosa. Uma força que seria usada e mal utilizada em nome do nacionalismo alemão.
Mas o Deutsche Eck não é o único legado de Guilherme I para a Alemanha e para a Europa. Ele e seu governo contribuíram para o início da retificação do canal do Rio Reno. No início de 1800, o rio era conhecido como o Reno Selvagem, com inúmeros canais e centenas de ilhas. A constante subida e descida das águas estavam inundando vilarejos e valiosas terras férteis. Então, como parte de um plano para controlar o rio, Guilherme I e seu governo implementaram um rigoroso processo de retificação do Reno. Duzentos anos depois, e ainda hoje, as margens do rio foram dramaticamente transformadas de uma rede de pequenos cursos de água em um único e amplo rio, efetivamente um canal atravessando a Europa. Esse novo rio, mais fundo e largo, permitiu que os barcos do outro lado do continente se reunissem e compartilhassem mercadorias e sua cultura. Mas esse comércio livre não facilita apenas a passagem de barcaças e suas cargas. Como os barcos passam com mais facilidade pelos canais, eles carregam uma carga malquista e potencialmente letal. Muitos navios carregam cascalho para manter o equilíbrio da embarcação. Como eles viajam por países estrangeiros, eles puxam e liberam água para regular o equilíbrio, dependendo do peso que eles apresentam. E ao fazerem isso, transportam criaturas vivas do rio com eles. Para o Dr. Stefan Nering, verificar as criaturas que vivem dentro e ao redor do Reno é o seu passatempo predileto. O que começou como uma fascinação pelo rio na infância acabou levando-o à carreira de biólogo marinho. E o que ele tem descoberto no meio das pedras o tem preocupado. É muito interessante ver o que pode ser achado debaixo dessas pedras, nas margens do Reno. Temos várias criaturas que vivem aqui. Nós vemos um pequeno camarão. Este é um crustáceo que vem do Mar Negro e veio parar no Reno pelo canal principal do Danúbio. É um predador e adora se alimentar de outros camarões que são comuns nessa área. Por isso, ele é chamado no mundo científico de camarão assassino. Heutzutage als Killershrimp bezeichnet. A quantidade desse pequeno e letal camarão assassino tem crescido muito com as mudanças no mapa da Europa. Seu habitat natural é, na verdade, a região do Mar Negro. Mas em 1980, essa criatura viajou pelo Danúbio e foi encontrada na Alemanha pela primeira vez em 1991. Nós achamos que isso aconteceu porque os países do Bloco Oriental se abriram para o Ocidente. E isso levou a um aumento na movimentação de transportes pelo Danúbio. Mas o apetite voraz do camarão assassino tem causado a extinção de muitas espécies nativas. E é impossível fazer o tempo retroceder. Criaturas de fora e exóticas nunca se tornam nativas. Elas serão sempre consideradas exóticas e são uma ameaça para as plantas locais e a vida animal. Ou eles as comem, ou todos eles se adaptam e então se tornam exatamente iguais uns aos outros. Isso é o que chamamos de McDonaldização do meio ambiente. Mais acima, o Reno recebe um tipo diferente de viajante estrangeiro. Um destino popular dos turistas, esse trecho alemão do rio é conhecido como Reno Romântico e é cercado de mitos e lendas. Um ponto alto do passeio dos turistas fica aqui, na Lorelei Rock. Ela se tornou famosa pelo folclore. A história conta que uma jovem donzela traída por seu noivo namorador se atirou e morreu. De sua sepultura nas águas, ela atrai os marinheiros desavisados que, enfeitiçados por sua beleza, desviam a atenção ao navegar no trecho mais perigoso do Reno e morrem.
A história popular da donzela do Reno em Lorelai ecoa uma verdade histórica. Aqui sempre foi um trecho muito difícil do rio de se navegar. Porque as rochas ficam perto da superfície e a mudança da correnteza atrai as embarcações mais simples para aquelas águas perigosas. Muitos marinheiros perderam suas vidas. Esse não é o único folclore que liga as águas do Reno com extraordinários mitos alemães. A história de um tesouro escondido, que dizem ter sido roubado de 3 outras donzelas do Reno, foi o que inspirou Richard Wagner a compor sua famosa ópera, O Anel de Nibelung. A lendária beleza das donzelas do Reno se tornaria depois uma marca para o ideal ariano de uma raça loira e de olhos azuis. Um ideal usado como uma ferramenta de propaganda para o regime brutal de Hitler e para as terríveis perseguições realizadas em nome da pureza racial. Esse é o mais antigo cemitério judeu na Alemanha. Todos os túmulos aqui datam de antes da Segunda Guerra e contam a história de uma comunidade grande e bem-sucedida. Esta é Heiliger Sand, na cidade ribeirinha de Worms. Há alguns judeus morando em Worms atualmente, mas eles são imigrantes russos recém-chegados. Os judeus alemães que fizeram de Worms seu lar desde os tempos medievais foram simplesmente dizimados. Em 9 de novembro de 1938, os nazistas iniciaram uma onda de violência contra os judeus alemães. No espaço de poucas horas, milhares de sinagogas, comércios e lares judeus foram depredados ou destruídos. Isso foi chamado assustadoramente de A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais, ou Kristallnacht, ganhou esse título devido às vidraças estilhaçadas que forravam as ruas. Mas ela também marcou a destruição da vida daqueles judeus que viviam na Alemanha durante a Segunda Guerra. Mais de 70 anos depois, pessoas de todos os credos e culturas estão vivendo e trabalhando de novo nas ruas de Worms. Essas antigas pedras ecoam com o som de uma nova vida. É um multiculturalismo que se reflete em comunidades acima e abaixo do Rio Reno, enquanto pessoas de muitas nações foram convidadas a trabalhar na Alemanha durante a reconstrução no pós-guerra. Hasan Özdemir é um escritor e poeta turco que chegou à Alemanha aos 16 anos e nunca mais voltou para casa. Ele mora aqui em Ludwigshafen, poucos quilômetros rio acima de Worms. Na última metade do século XX, essa cidade cresceu rapidamente devido aos imigrantes turcos que inundavam o local para suprir a falta de mão de obra causada pela Segunda Guerra Mundial. No início, esses imigrantes eram trabalhadores convidados vindo para trabalhar apenas por um período limitado de tempo. Os homens chegavam sem suas famílias e aceitavam ganhar pouco e trabalhar nas fábricas, onde o trabalho era muito perigoso ou muito sujo para os trabalhadores alemães. Mas aos poucos, os imigrantes trouxeram suas esposas e filhos e se estabeleceram em pequenas comunidades por toda a Alemanha. Foi um processo difícil de integração. Nos primeiros anos, um clima tenso se formou entre os turcos e os alemães. Hoje em dia, os imigrantes criaram um lar longe de casa em áreas das cidades do interior. Muitos turcos, hoje morando na Alemanha, agora se consideram a primeira geração de alemães. O termo Gastarbeiter, que significa estrangeiros, é um termo que eu rejeito completamente. Não se pode mais chamar os imigrantes assim, porque agora eles fazem parte da sociedade daqui.
Não podemos imaginar uma Alemanha sem os imigrantes agora. A Alemanha mudou completamente. E tem uma nova geração que está crescendo aqui e que assumiu uma responsabilidade com esse país. Por isso, eles devem ser chamados de alemães. E quando se fala de estrangeiros, então também deveria considerar os alemães como estrangeiros, porque eles também não conhecem mais a verdadeira Alemanha. Enquanto os antigos preconceitos desaparecem, a atmosfera nessa cidade ribeirinha agora reflete mais aceitação e tolerância. Uma nova mesquita foi construída em Ludwigshafen e pessoas de todos os credos são bem-vindas aqui. Eles até encorajam a visita de excursões escolares para aprender mais sobre o Islã. É uma abertura que encorajou Hassan a abraçar seu novo modo de vida. Agora, esse poeta turco, inspirado pelo rio, escreve todo o seu trabalho em alemão. Agora, o Reno é um elemento muito importante para mim do ponto de vista literário também. Para mim, esse rio é um símbolo de movimento. Ele flui e eu posso descrevê-lo como um imigrante. O rio separa os países que ficam entre as pessoas enquanto corre pelas cidades. O rio está em uma jornada constante. E como ele muda seu fluxo, ao mudar, ele reúne forças e flui mais rápido, o tempo todo. Sammelt Kräfte und fließt schneller als vor. Rio acima de Ludwigshafen, o rio que é a inspiração criativa de Hassan continua a mudar. Dessa vez, de alemão para um rio francês. Aqui, as águas também formam uma fronteira natural há muito tempo disputada entre as nações. Com a Alsácia-Lorena francesa de um lado e a Floresta Negra alemã do outro, o Reno agora divide os dois países que se debatem em suas margens há centenas de anos. Foram as comunidades nessa região que tiveram de enfrentar as consequências. Originalmente, os cidadãos franceses, o povo da Alsácia, tornaram-se prussianos após a Guerra Franco-Prussiana no século XIX. 50 anos depois, após a Primeira Guerra Mundial, eles se tornaram franceses novamente. A família de Jean Hugel é produtora de vinho Henriquevier na região da Alsácia há quase 400 anos e sentiram na pele a disputa dos dois países brigando por sua lealdade. Meu avô nasceu como um francês em 1869, mas se tornou prussiano em 1871. Em 1918, ele voltou a ser francês. E durante a guerra, os nazistas invadiram a Alsácia com punhos de ferro e nos atacaram. Tivemos então de nos tornar defensores de Hitler. Não era algo sincero, era só na aparência. Meu avô morreu como um homem francês em 1950. Parece muito estranho toda essa troca de nacionalidades, mas isso foi um grande drama familiar na época. Nós estávamos sempre no exército errado, sempre do lado que estava perdendo. Quando se coloca os alsacianos em um exército, é o perdedor. E depois disso, voltamos para o lado dos vencedores de novo. É uma história complicada, mas pelo menos nos tornou europeus íntegros. Apesar da grande crise de identidade causada por morar tão perto do Reno, isso também trouxe muitas riquezas para o negócio de vinhos da família. Daqui nós temos uma boa visão dos vinhedos na Alsácia. À direita estão os Vosges, a planície do Reno e o rio Reno um pouco mais adiante. Não muito perto, isso seria perigoso. E daí vem a Floresta Negra.
E do ponto de vista do rio, é o ponto dele mais ao sul, onde a água vai para o norte. É o lugar ideal para o negócio de exportação de vinhos. Donc, idéalement placé pour l'exportation des vins. Jean Rugel e os outros produtores de vinhos na Alsácia exportam a maioria de seu vinho diretamente pelo Reno para outras partes da Europa e do mundo. Pour gagner de l'argent dans le monde du vin, Para ganhar dinheiro no negócio de vinhos, você precisa vender o produto para pessoas que têm dinheiro, mas que não têm vinho. E para nós, essas pessoas estão no norte da Europa. Por causa do Reno, nós podemos compartilhar nosso vinho com os povos dos Países Baixos. Se você derrubar uma rolha no rio aqui, ela vai chegar ao fim de sua jornada em Roterdã. Apesar de ter de mudar sua nacionalidade várias vezes, a família de Jean Rugel sobreviveu como produtores de vinho. Mas o futuro deles depende da sobrevivência do Reno, e o rio está em perigo. Não apenas pelo derretimento de sua fonte no topo dos Alpes suíços, mas também por causa da poluição. Rio acima, o Reno cruza a fronteira do quarto país. A Suíça, que também é o lar das fontes gêmeas do Reno, os rios Reno anterior e Reno posterior. Sendo um país sem acesso ao mar, o rio é crucial para o sucesso econômico da Suíça. Marcando essa junção onde o Reno entra na Suíça, fica a cidade suíça-alemã da Basileia, um rico centro comercial estabelecido pelo desenvolvimento especializado da indústria química e farmacêutica. Mas para o rio e o povo da Basileia, o sucesso teve um preço alto. Irene Vigar morou na Basileia sua vida inteira. 1986 é um ano que ela se recorda muito vividamente. Foi nesse ano que um incêndio engoliu uma fábrica à margem do rio, causando o desastroso derrame de um produto químico que deixou as águas dele avermelhadas. Reno abaixo até Roterdã, aquela poluição matou a vida selvagem e devastou a indústria pesqueira. Na Basileia, onde tudo começou, o veneno também pairava no ar. Eu me lembro bem. Nós ouvimos os sons das sirenes no meio da noite e corremos para fechar nossas janelas. Havia um cheiro no ar. Parecia cheiro de ovo podre. Foi o começo da poluição que durou vários anos até que a água e o ar ficaram limpos novamente. Eles tomam um cuidado extra especial para testar a pureza da água do rio hoje em dia. Esse é o trabalho desses cientistas na estação de monitoramento da qualidade de água do Reno. Essa água contém as emissões de 600 mil pessoas. Ela agora é potável quando fervida, e isso já é um grande passo. As coisas estão melhores agora. Foram tomadas providências para evitar que isso aconteça novamente, mas muitos encaram isso como um barril de pólvora prestes a explodir. Hoje, na Basileia, todos estão determinados a proteger o Reno dos efeitos nocivos do desenvolvimento. Mas também existe o desejo genuíno de preservar a herança industrial que trouxe tanta riqueza para a cidade. Irene é uma das líderes de um projeto comunitário que visa obter as duas coisas. Nós vivemos nessa área e adoramos as antigas fábricas e decidimos tentar criar um ponto de encontro cultural para a comunidade. Essa antiga fábrica de máquinas pertencia a uma empresa famosa no mundo inteiro. Mas eles se mudaram porque não havia espaço suficiente para se expandir e então simplesmente deixaram o prédio vazio. Nós pensamos que seria uma boa ideia dar vida nova a esse lugar para o bem da comunidade. Com uma biblioteca, um restaurante e até uma escola de técnicas circenses, esse agora é um lugar para toda a comunidade e o Reno está em seu coração.
Esse centro fica um pouco distante do Reno. E no começo fomos criticados porque não ficava no centro da cidade. Mas eu acho que até mesmo daqui dá para sentir o fluxo do rio. De sua nascente até o mar, o Reno e suas poderosas águas moldaram as vidas de todos aqueles que vivem em suas margens. Mas o que acontecerá se o fluxo do Grande Reno for reduzido, já que sua fonte está derretendo e eventualmente vai secar completamente? É triste pensar que essas magníficas cachoeiras do Reno, as maiores da Europa, possam ser reduzidas a águas calmas e rasas. Aproximadamente 700 metros cúbicos de água são despejadas sobre essas rochas a cada segundo, dependendo da época do ano. No verão, a fonte glacial do Reno derrete mais rapidamente e as águas correm com mais força. Mas com as alterações do nosso clima, as estações se fundem umas às outras e o gelo está derretendo durante o ano todo. Se o mundo continuar se tornando mais quente, a geleira um dia irá desaparecer e o Grande Reno poderia se tornar apenas um riacho. Tudo relacionado ao rio terá de mudar. Sua presença física e seu papel vital nas vidas dos indivíduos e dos países. A jornada para as fontes gêmeas do Reno atravessa algumas das paisagens mais espetaculares e dramáticas do continente. Rochas escarpadas se alinham de ambos os lados desse estreito vale, onde o Reno deixa de ser um canal navegável. Este é o Ruinalta, também conhecido como Grand Canyon do Reno, e ele nos leva à fonte secundária do rio. Esse lago congelado é a fonte do Reno anterior. Mas o principal local de nascimento do rio é a geleira de Hindfoundhorn, carinhosamente apelidada de Paradise por causa de uma antiga lenda folclórica. É aqui que a ameaça ao rio se torna bastante evidente. A geleira perdeu um quarto de seu volume em apenas 25 anos. O senhor e a senhora Lores viveram e cultivaram no Reno posterior aos pés da geleira suas vidas inteiras. O alto da montanha é uma terra de todos. Todo mundo é dono dos Alpes. O vilarejo inteiro é dono dele. E então, se há um pastor lá em cima, nós o compartilhamos. Todos o compartilham. E não temos de nos preocupar muito, contanto que todo mundo se entenda e que a gente não brigue. Quando acontece um desentendimento, é difícil. E todo mundo tem de negociar. Ninguém precisa ser um perito em meio ambiente para notar a diminuição da geleira no Reno posterior. O povo daqui sabe que seu meio ambiente está mudando depressa. Meu pai sempre costumava dizer que levava 10 minutos para atravessar o vilarejo até a geleira. E hoje em dia você caminha umas 3 horas e ainda não chega à geleira. E quando meu pai costumava dizer isso, era apenas 1920. Antes, quando chovia, ficava tudo na montanha. Mas agora tudo escorrega para baixo e tem o perigo de uma avalanche.
E continua descendo num fluxo forte durante uma semana. E daí a coisa toda para de novo. Essa é a diferença, com certeza. Se a geleira derreter e não sobrar nada, os efeitos também podem ser avassaladores. A água potável do vilarejo também vem de uma fonte muito boa. Mas se não houver nada para escoar, isso aqui se tornará um deserto. Enquanto o incansável derretimento da geleira continua, o Reno e a vida de todos aqueles que dependem dele estão em perigo. Se a fonte do rio secar de vez, o que será dos fazendeiros e pescadores? Dos países e de suas fronteiras? Das comunidades e suas culturas? Se o curso do rio mudar para sempre, a vida nessa parte do mundo se tornará irreconhecível. O Reno é um rio de extraordinária beleza e grande importância histórica. Essas águas dão poder à economia europeia. Desde tempos imemoriáveis, o rio tem servido muitos países e seus povos, desde aqueles que vivem perto dele até aqueles que vivem a milhares de quilômetros de distância. Os povos lutaram para possuir o Reno e as terras em suas margens. Talvez tenha chegado o momento desse povo se unir para salvar este rio e lutar lado a lado pelo seu futuro. Versão Marshmallow São Paulo.